Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Apocalipse capítulo 9 contém muitas informações importantíssimas para quem gosta de estudar a escatologia. Fala da quinta e da sexta trombeta. Duas trombetas que vão tocar antes da sétima, que é a principal, a vinda do Senhor. O arrebatamento e, por fim, quando o Senhor desce à terra e toma o trono do anticristo, do falso profeta, os expulsa para o lago de fogo e prende a Satanás por 1000 anos. Ok. Nesse período da quinta e sexta trombeta é um período que a gente lê e fica talvez um pouco na dúvida. Ali é a grande tribulação, ali é o reinado do anticristo. Pois é. E o Senhor traz grandes sinais. A questão que eu quero falar hoje é que na quinta trombeta, que vai ser o tema desse vídeo, fala muito sobre seres. O texto na língua portuguesa diz que são gafanhotos, mas não é bem gafanhotos que está na palavra. São seres que vêm ali do mundo intraterreno, do terrom. Nós vamos estudar sobre isso e tem o selo de Deus. Para quem que é esse selo? Quem são as pessoas que serão seladas? Nós vamos ver tudo isso, vamos ver alguns mistérios, algumas coisas que os filmes, até mesmo aqueles heróis japoneses do passado, mostraram e que pode ser que tenha muita semelhança com os textos bíblicos. Bom, mais uma vez eu peço desculpa para vocês se saírem muito barulho. Estou gravando aqui de casa, uma avenida movimentada, é carros, é moto o tempo todo. Às vezes os cachorros latem e uivam. Então eu peço já perdão para vocês, porque eu não vou editar muito esse vídeo. Vamos lá para o estudo. No vídeo de hoje vamos estudar apenas a quinta trombeta. Vamos deixar a sexta para um outro vídeo, porque aqui já temos muitas informações. Na verdade, a trombeta bíblica se chama shofar. Só lembrando para quem está chegando no canal agora, eu não estudo nas traduções do grego. Eu estudo nas traduções do hebraico que vieram do aramaico, um idioma onde foi escrito a Bíblia, né, os manuscritos do primeiro século. Então é baseado na Peshitta aramaico, o que não tem muita diferença. A questão é que eu vou usar termos aqui em hebraico e não no grego. Para facilitar, fica muito melhor a compreensão no idioma bíblico. Vamos lá. Quinta trombeta, então você está vendo aí que é o shofar e é também o primeiro ai. São 3, nós vamos ver este primeiro. Então diz assim, Apocalipse capítulo 9, os primeiros versículos: o quinto anjo tocou o shofar e viu uma estrela caída do céu na terra. Ponto. Uma estrela caída. Se ela é caída, é porque ela estava no céu, mas não está mais. Ela vai para a terra. Muita gente aqui já me disse, já questionaram, provavelmente essa ideia deve ter vindo de outros canais, que a estrela aqui seria anjo. Poderia ser? Sim, porque há expressões na Bíblia de estrelas e também de árvores que se refere aos anjos, sim. Mas nesse caso é estrela mesmo, é um corpo celeste. O apóstolo João, o escritor de Apocalipse, não teria problema algum em dizer que aqui, em vez de uma estrela, seria anjo. Até porque em outros textos do mesmo livro, ele cita a questão de anjo. Então vamos lá, não é anjo aqui e sim estrela, ok? Viu uma estrela caída do céu na terra. Ok, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Que palavra que está em hebraico? Terrom. Aonde que fica, o que é o Terrom? Terrom é o grande abismo da Bíblia. Foi dele que saíram as águas que trouxeram um dilúvio à terra. Tanto o Terrom se abriu, como também o firmamento. E aí caiu águas de cima e águas de baixo. Literalmente, ok?
Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Bom, quem está acompanhando o canal já sabe que oraquia, ou seja, o firmamento, já sabe o que é isso, estudo do livro de Gênesis. O que aconteceu? A estrela cai, ela pega a chave do abismo, ou seja, ela entra e consegue tirar essa proteção entre a terra que nós vivemos e o que está debaixo da terra. Quer dizer, toda a barreira ela é simplesmente desimpedida, ela fica aberta, a porta, e com isso sai fumaceira do terrom, e aí escurece o sol e o firmamento, ou seja, fica tudo escuro. Continuando, também da fumaça saíram gafanhotos, e a palavra em hebraico aqui para gafanhotos é arbe. Nós vamos ver já o que é de verdade arbe. Então saíram gafanhotos para a terra e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Quer dizer que esses tipos de gafanhoto recebem o mesmo poder do escorpião. Bom, a gente lendo assim, vem na nossa cabeça claramente o tipo de ferrão que o escorpião tem no seu corpo e basicamente parece que é isso que tem também nesses gafanhotos. Então vamos lá, gente. Por que o arbe é tão importante colocar aqui? Porque na Bíblia existem 9 tipos de gafanhotos ou 9 tipos de palavras que são traduzidas como gafanhotos. Uma delas, você já leu, infelizmente a tradução está errada. Diz que os corvos alimentaram o profeta Elias lá na caverna. Não, não são corvos, são gafanhotos. Mas o gafanhotos que está lá não é arbe, é outro tipo. Agora, gafanhoto iria alimentar o profeta, trazer pão e carne? É porque são seres que nós não conhecemos. E o arbe é a mesma coisa. Então vamos ver o que significa arbe. Importante só fazer um comentário que talvez, eu não estou criticando aqui de maneira nenhuma, mas talvez nos dicionários hebraicos, que na verdade, né, do idioma, mas que são assim elaborados por cristãos que estudaram o hebraico, talvez vai faltar mais palavras que você encontra facilmente nos dicionários hebraicos. Então, arbe significa centopeia, salamandra, áspide. O que é áspide? Essa cobra do deserto que você está vendo aqui na foto. Então, gente, centopeias tem vários tipos. A salamandra está aqui, que seria um réptil. Que mais? O gafanhoto, olha o gafanhoto aqui. E ainda gênios do espaço, ou seres dos céus. Por quê? Porque quando foi escrito a Bíblia não existia essa palavra espaço, e sim algo que vem do céu. Mas em tradução moderna hoje é aceitável gênios do espaço. Tá aqui a fotinho deles, né? Quem são os gênios do espaço, segundo muitos aí? Seres que têm essa aparência. Só que isso também não é moderno. Se você pegar aí lá no Egito, né, aquelas figuras, você vai ver esses bichos aqui. Claro que não com essas roupas modernas, mas você vai ver esses seres estranhos com uma cabeça grande, um olho também enorme, gigante. E ó, o outro detalhe aí, 4 dedos, tá faltando o dedo anelar, né? Bom, é uma coisa, eu já tenho um vídeo também que fala sobre isso. Muito bem, nas traduções mais modernas, arbe também é considerado nave, barco, bote, aparelhos aquáticos e grades do espaço. Bom, quando se fala nave, barco e bote, também assim pode ser colocado que esses tipos de coisa eles são aquáticos, mas também eles são do céu.
Então vocês estão vendo fotos aí, o que que seriam naves, barcos, botes, por exemplo? Está aí embaixo. Mas é tudo isso? Sim. Basta você pesquisar principalmente em dicionários hebraicos mais elaborados por judeus, tá bom? Não criticando os cristãos, porque os cristãos também têm muitos estudiosos que sabem muito. Mas eu falo a nível de pesquisa, você vai encontrar maiores informações. Então, isso é AB. Quer dizer, se alguém, né, algum diretor de filme aí de ficção, fizesse filmes com naves espaciais, provavelmente nós iríamos encontrar, e esse diretor, o idioma fosse o hebraico, iria encontrar facilmente essa palavra aqui. É uma transliteração brasileira, tá? Para o nosso idioma, para o nosso alfabeto. Então é Arbe, Arebe, é até meio difícil de pronunciar. Arbe, é uma coisa assim, bem estranha. Bom, deixa para lá, embora eu gosto muito de fonética, mas tem palavra que eu não me arrisco a falar muito não. Então Arbe é muito lindo até. Prosseguindo. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esses Arbe, esses gafanhotos, eles saem da onde? Do Terrom, quer dizer que eles vivem lá. É por isso que é estranho. Você já viu algum tipo de gafanhoto que tem ferrão de escorpião ou que tem o poder dos escorpiões? Por quê? Porque são seres que nós não vemos, nós não conhecemos, não está nesse mundo, aqui nesse planeta, a não ser embaixo. Nós vemos que esses gafanhotos recebem uma ordem que não é para eles danificar absolutamente nada, alguma erva da terra ou coisa verde, árvores, plantações, não é para fazer nada disso, a não ser danificar aqueles que não têm, os homens que não têm o selo de Deus. O significado é sinete, carimbo, tá? Então, olha aqui, né? Nesse sentido aqui, o carimbo de Deus. Deus é a palavra Elohim. Bom, quem são essas pessoas? São os 144 mil, por exemplo? Bom, ao que dá a entender, são todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Na visão pré, isso aqui é mais para os judeus mesmo, ou para aqueles que ainda vão servir a Deus, né, pós o arrebatamento. Eles ficaram, mas vão servir a Deus. Bom, eu já falei muito sobre isso. Mas na visão pós, que eu entendo ser a correta, sim, é todo o povo de Deus que ainda está nesse período aqui já, né, entre tribulação e anticristo. Pois é, reparem, gente, que esses gafanhotos, então, eles não são do diabo, eles não são do anticristo. Eles estão ali no inframundo, né, debaixo da terra, eles vivem no grande abismo, no Terrom, e eles vão ser liberados, recebem uma ordem. Não é para danificar nada da natureza, e sim só quem não tem o selo de Deus. Será que esse pessoal que vai receber a marca, nessa marca vai ter alguma coisa química, alguma coisa biológica que vai atrair esses gafanhotos? Não sabemos, mas podemos especular. Prosseguindo, foi-lhes também dado que não os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Novamente é citado aqui o escorpião e a gente lembra do ferrão. Então, quer dizer, é uma coisa que vai doer, é uma coisa que vai ser assim, vai incomodar muito, a tal ponto de deixar essas pessoas muito mal. No entanto, não vão morrer. E isso vai durar cerca de 5 meses. Prosseguindo. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer,
mas a morte fugirá deles. Ao que dá a entender aqui, por causa do que os gafanhotos vão fazer, o Arbe, vão ferir os humanos que não têm o selo de Deus, assim, vai doer tanto, vai ser tão terrível que o povo vai desejar a morte. Bom, quem tem dores no corpo, quem sofre com algum problema, você já deve ter visto pessoas tendo câncer e até indo à morte. O sofrimento é tanto que a pessoa ela deseja realmente perder a sua vida, porque é muito difícil. Lembra do caso do Jó? Não foi assim também? Foi, né? Quando ele estava sofrendo, ele não queria mais viver. Então dá a entender que é isso. Por causa desse tormento que o Arbe vai fazer nas pessoas, elas vão desejar morrer, mas não vai ter morte, a morte vai fugir de cada um deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Peraí, é gafanhoto, mas tem o poder do escorpião e agora parece cavalo. O que é isso? Vamos ver. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos. Carro, gente, não é o automóvel que nós temos agora, sabe? Carros na Bíblia aqui tem a ver com carruagens, com carroças, movidas normalmente por tração animal. Claro que eles poderiam fazer armamentos de guerra que os próprios homens empurrassem ali com as mãos, com o corpo, mas não tem nada a ver com o carro de hoje. Ok, prosseguindo. Tinham ainda cauda como escorpiões, olha lá, novamente, cauda como escorpiões, e ferrão. Agora fica bem claro aqui a respeito disso, né? Quando a gente vê escorpião, a gente lembra de ferrão. Agora está dizendo que tem realmente a cauda e o ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então, quer dizer, esse é o período que esses gafanhotos vão atuar quando o terrom for aberto. 5 meses. Vai ficar escuro, assim, praticamente tudo até o firmamento, e eles vão atacar quem não tem o selo de Deus. Percebam que quem serve ao Senhor, quem tem esse selo, será protegido. Tá vendo como a grande tribulação, o período do anticristo, a gente não vai vamos pagar com a vida, vamos dar o sangue, né, vamos derramar. Não, muita gente vai ser, a grande maioria vai ser protegido, com toda certeza. Há pessoas sim que vão morrer pelo nome de Yeshua, Jesus, o Messias, mas muita gente será protegida por Deus. Bom, quando nós lemos esse texto, muitos teólogos, inclusive, começam a associar isso com as Forças Armadas. Então, aviões de guerra, também os tanques, é tudo relacionado a isso. Faz sentido, ainda fala que o aspecto deles era o rosto como de homem. Então, mostra aqueles homens com capacete, né? Pode ser. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês que faz muito mais sentido. Então vamos só lembrar de novo, é rosto de homem, eles parecem, né? Mas tem coroa, ou seja, eles têm algo na cabeça. Eles têm cabelos como de mulher. Como que era o cabelo de mulher nos tempos bíblicos, né? Porque hoje a gente tem que ter cuidado até para falar isso. Longos, não é isso? Então eles têm cabelos longos. Avião, tanque de guerra, tem cabelo, gente? Não tem, né? Vamos lá, os seus dentes como dentes de leão, olha só, né? Couraças, couraça de ferro, então é a roupa protetora, ok. O barulho das suas asas, eles têm asas, muito bem, e ainda a cauda, né? E o ferrão de escorpião. Então vou mostrar algo para vocês, tá aí na tela, pelo menos a gente está vendo aqui 2 tipos de monstros, que até foi feito filme junto, né? Que é o predador, tá aqui, ó, 3 tipos de predador, já
A gente vai ver. E o Alien, então teve Alien e Predador. E aqui ao lado, para quem assistiu os heróis japoneses, nós tínhamos o Bubba, tá aqui, muita gente vai lembrar, dos Changeman. Ok, vamos lá. O Bubba dos Changeman, quando que foi feito esse filme? 1985. Chegou aqui no Brasil na época da extinta Rede Manchete, nos anos 90, 91, por aí. Tá? Então, olha o Bubba, cabelo longo, como cabelo de mulher, e olha o capacete, né? Ou tipo coroa. E eu não coloquei a foto aqui do corpo dele completo, mas ele estava cheio de couraças. Olha a semelhança com o Predador. Olha, cabelo longo, aqui o capacete, né? Olha a roupa dele, a gente tem mais aqui embaixo. E aqui do lado direito, né, em cima, embaixo do Bubba, a gente vê dentes como de leão. E realmente faltou a cauda aqui, mas o Alien tem a cauda e o ferrão, certo? Ah, mas isso é coincidência. Vamos lá, só para falar, então, aqui do Changeman foi em 85, e o primeiro filme do Predador com o Schwarzenegger foi em 87, ou seja, 2 anos depois. Será que os produtores do Predador, eles assistiram os Changeman e aí eles tiveram uma ideia parecida? Eles fizeram o Predador ser muito parecido com o Bubba? Sim, porque o Bubba veio primeiro. Ah, foi só uma coincidência? Estranho, né, gente? Bom, falando do Aliens, tem uma estrutura na cidade de Palência, na Espanha. Eu fico devendo a data para vocês, mas é muito antigo, tá? Muito mesmo, sabe? São muitos anos antes de fazerem os filmes do Aliens. Então tá aí, olha a semelhança desse bicho aqui, a cabeça, com essa estrutura. Olha o tipo de corpo, até esses negócios aqui, que eu não sei dizer o que é, que fica nas costas. Muito semelhante. Olha o ferrão do escorpião. Então pode ser, e para mim fica claro que esse Arbe, esse tipo de gafanhoto, é algo semelhante ao que os filmes estão mostrando, estão revelando para a gente. É algo assustador, claro. Só que eles não vão nos atacar. Eles não vão atacar os 144 mil. Ou ainda os servos de Deus, né, a igreja, os cristãos que estarão vivos nesse período. Não. Por quê? Porque nós teremos o selo de Deus. Então, quem que eles vão atacar? Quem não tem o selo de Deus vai estar com a marca. Então, a ordem é para eles. Bom, prosseguindo, tá terminando aqui, o texto diz assim ainda, né? Falando do Arbe. E tinham os gafanhotos, e tinham sobre eles como seu rei. Então, quer dizer, eles tinham um líder, um rei, o anjo do abismo. Tá em hebraico, Malach HaTehom, né? Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon ou Avadon, tanto faz, é a mesma coisa. Então, assim, o líder desses gafanhotos era o Abaddon. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem 2 ais. Aí a sexta trombeta, o sexto chofar, que nós não vamos ver hoje. Tem 2 fotos ilustrativas, porque quem é Abaddon? Bom, a tradição, a cultura mais moderna diz que é uma deusa, né, do abismo. Aqui tem uma foto de uma outra religião, de uma sociedade secreta, satânica, que coloca ele como se fosse um gafanhoto bem estranho. Então, realmente, todo mundo pensa que Abaddon é uma coisa do mal. Na Bíblia tem vários versículos com o nome Abaddon ou Abaddon, só que para a gente não vem traduzido desta forma. Então, eu já li aqui o Apocalipse 9:11. Vamos ver, por exemplo, Jó 26:6. O além aqui, gente, o Sheol, tá? Está desnudo perante ele. Ele, Deus, o Eterno, o Poderoso. E não há coberta para o abismo. Esse abismo aqui é Abaddon.
Então o Abaddon é citado. E segundo o texto que nós lemos aqui de Apocalipse, Abaddon não é um buraco ou um abismo. Parece ser um ser pelo Apocalipse. E aí faz mais sentido quando a gente lê isso aqui. Então o Sheol está desnudo perante Deus e não há coberta, não há nada para esconder o Abaddon. Ele está bem escondidinho lá no Terrom, lá no grande abismo. Mas para Deus não. Deus vê tudo. Prosseguindo, o Além, que na verdade é o Sheol, e o Abaddon. Então o Sheol e o Abaddon, aqui para nós é o Além e o abismo, estão descobertos perante o Senhor. Esse provérbio, 15:11, é parecido com o jovem de 6. Está em concordância, que a Bíblia ela é um livro de concordância de Gênesis ao Apocalipse. Muita gente não percebe isso, acha que o Novo Testamento é completamente diferente do Antigo, mas não, é a mesma coisa. Então, o Sheol e o Abaddon estão descobertos perante o Senhor. Quer dizer que Deus, a gente não consegue ver, mas Deus consegue ver os dois. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então, o propósito do provérbio aqui é falar mais assim, que Deus sabe tudo que a gente pensa, Mas ele usa uma comparação muito forte, que pra gente, a gente nem pensa nisso. Tá falando que o inframundo, o mundo intraterreno bíblico, Deus consegue ver, enxergar tudo que tá lá. Vamos ver outro provérbio aqui, Provérbios, 27 e 20. O inferno, e a palavra inferno não é inferno, é Sheol, tá no hebraico isso. Então, o Sheol e o abismo, de novo não é abismo, é Abaddon. Então tem hora que é Abaddon, tem hora que é Abaddon, porque é a mesma letra, o que muda são um pontinho, às vezes tiram um pontinho, às vezes colocam, mas é a mesma coisa. Então, o Sheol e o Abaddon nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Só para lembrar o que é o Sheol mesmo, por exemplo, Jesus, quando ele conta a parábola do rico e o Lázaro, ele diz que no Sheol o rico estava sofrendo. Então, assim, quando a gente morre, se a gente morre salvo no Senhor, nós vamos para o paraíso, o Gan Éden, Jardim do Éden. Isso como está na Bíblia, como Jesus falou, só que vem traduzido para nós como paraíso. Ok? E se morremos sem a salvação, vamos para o Sheol, o lugar de tormento. O que é o inferno, então? O inferno é o lago de fogo, mas esse é um outro assunto para um outro vídeo. Ok, então o Sheol e o abismo e o Abaddon nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, quer dizer, está falando também de novo que o homem, ele pode ter as coisas, se ele tiver dinheiro, ele vai querer ter mais dinheiro. Então, o provérbio é nesse sentido, mas faz uma nova comparação. Que o Sheol e o Abaddon, eles nunca se fazem, sempre querem mais. É isso. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei. Quem está falando aqui? O anticristo. E procede do 7 e caminha para a destruição. A palavra destruição aqui no Apocalipse não é destruição, e sim Abaddon. Então está dizendo que o anticristo, por tudo que ele vai fazer, o seu caminho, o seu destino é o Abaddon. Então parece, será que eles são amigos ou são inimigos? Bom, Deus dá uma ordem para os gafanhotos que têm esse Abaddon como rei para atormentar quem não tem o selo de Deus. Então parece, que o Abaddon e o anticristo eles não vão se bicar, eles não vão se dar bem. Abaddon é um ser que está lá no inframundo, que mora lá. Deus criou o Terrom e colocou seres lá que a gente mal sabe porque a gente não conhece mesmo. Ninguém vai para lá, a não ser de forma errada ou quando Deus permite, dando uma visão espiritual. Forma errada é querer ativar a glândula pineal, também tem um vídeo sobre isso. Então, essas são as informações que nós temos. Olha, compartilhei com vocês alguns versículos e vocês viram aí que não são poucos não, que falam sobre o Abaddon. Então parece ser um ser lá
não apenas um buraco ou uma destruição ou um abismo. Não, ele não é nada disso. Ele é realmente um ser, um rei para esses gafanhotos, esses seres que nós desconhecemos. Pessoal, no vídeo de hoje nós aprendemos um pouco sobre alguns seres que nós não conhecemos. Vimos a coisa mais importante, que nesse período de muita destruição, as trombetas, elas trarão assim fenômenos na Terra, né? Fenômenos naturais. Estou evitando de falar a palavra aqui, mas você já entendeu, coisas que vão destruir, que vão abalar o mundo inteiro. Quem tem o selo de Deus, essa marca, esse carimbo, né? Era assim, quando se escrevia uma carta, por exemplo, o rei pegava o seu anel, né? E ele selava a carta. Selo, nesse caso, é esse daí. Então vai ter na nossa fronte, aqueles que servem a Deus. É um selo espiritual? Pode ser que sim. O que é um selo espiritual? Alguma coisa que seja invisível, mas esses gafanhotos eles vão reconhecer na hora. Ele vai chegar numa pessoa, esse aqui tem um selo de Deus, não mexo. Ele vai ver. Se nós vamos ver, aí é outra discussão, né? E cada um pode achar o que quiser. Mas com certeza os gafanhotos, os Arbe, eles verão isso na vida daqueles que servem a Deus. E da mesma forma, quem não tem esse selo, aí não só eles vão ver, mas vão danificar essa pessoa, vão trazer tormentos por 5 meses. Que coisa, né? Bom, gente, é sempre importante estarmos firmes com Deus, sabendo que Ele sempre vai nos guardar. Você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho se você gosta desses assuntos, mistérios de Deus, da Bíblia, em hebraico, escatologia, fim do mundo, fim dos tempos. Aqui no canal você não fica com medo, desesperado. O mundo está se movimentando, é verdade, mas a palavra de Deus é fiel. Ele vai nos proteger. E aqui no canal é isso. O propósito é você se sentir edificado na palavra de Deus, sabendo que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger. No demais, gente, não esqueça de dar aquele comentário, o que você entendeu desse vídeo, se ele fez sentido para você. E se você quer que eu prossiga, que eu falo da sexta trombeta, deixa aqui também no comentário. Tá certo? Que o eterno, único e verdadeiro Criador de todas as coisas te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.